Bom, pessoal, nós já passamos aí 5 minutos, então nós vamos começar a aula. Eu queria só lembrar que a aula está sendo gravada, então eu vou primeiro me identificar para nós começarmos a aula, certo? Então eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Então, para os alunos que não puderem nos acompanhar nessa aula, ela está sendo gravada e vai ficar disponível no Moodle. Eu vou começar então repartindo aí, dividindo a minha tela com vocês. Joia. Bom, nossa aula de hoje seria a nossa experiência número 12, certo? Então, relembrando aí que nós estamos estudando a máquina de corrente alternada, também conhecida como máquina assíncrona, né? Máquina de indução. Então, nessa aula, nós vamos estudar aí o motor monofásico. Então, lembrando que na aula passada, nossa última aula síncrona, nós conversamos um pouco aí sobre falhas em máquinas trifásicas, né? Vocês lembrem que uma das falhas de uma máquina trifásica é quando abre uma fase. Se a máquina não tem neutro conectado, essa máquina com uma fase aberta, ela funciona como se fosse uma máquina monofásica. Ou seja, ela perde a capacidade de partida, mas se o motor já estiver girando, ela continua funcionando. Tranquilo, pessoal? Então vamos continuando aí. Então, relembrando, né, que nós vimos na aula passada, né, quando uma máquina trifásica perde uma fase, se ela estiver girando, ela continua funcionando. É claro que ela perde potência, né, potência máxima, porque perdeu uma fase. E ela também perde a capacidade de partida, ela só funciona se estiver girando. Bom, a pergunta nossa então é como que um motor monofásico consegue partir, né? Então, um motor monofásico, na verdade, ele é composto aí por duas bobinas, certo? Ele é composto por uma bobina chamada principal e por uma segunda bobina chamada de bobina auxiliar, que seu eixo magnético está em quadratura com a bobina principal, certo? Então, o estator de um motor monofásico, na verdade, tem duas bobinas. Aqui nós estamos vendo o rotor gaiola de esquilo, né? E vamos ver como que nós fazemos a partida desse motor, então. Bom, então nós temos a nossa bobina aí principal, né? E a bobina auxiliar. Alguns chamam também de bobina de partida, certo? Mas eu prefiro chamar de auxiliar para não ter dois P aí, né? Principal é o de partida. Pode confundir. Bom, então, só que mesmo tendo duas bobinas em quadratura, eu tenho ainda um problema que eu só tenho, para o motor monofásico, eu só tenho uma fonte de tensão. E para que eu consiga ter um campo nessa máquina que tem o formato girante ou pelo menos elíptico, né? Eu preciso que a corrente na bobina principal esteja defasado da corrente em bobina em quadratura. O ideal seria que essas duas correntes estivessem em 90 graus. Então, se tem uma corrente positiva entrando aí na nossa bobina principal, eu vou supor que entrando corrente positiva nós tenhamos um fluxo que está aqui na vertical com sentido para cima. E se entrar um fluxo, uma corrente também positiva na bobina auxiliar, nós vamos ter um fluxo aqui que está na horizontal, com sentido aí para quem está olhando para o slide, né, para a direita. Só que, de novo, se essas duas correntes estiverem em fase, nós vamos ter um fluxo que vai ser pulsante, não vai ser girante.
Para gerar uma defasagem nessa corrente da bobina auxiliar, o mais utilizado é colocar um capacitor. Então nós inserimos em série com a bobina auxiliar um capacitor para gerar uma defasagem entre a corrente que está passando na bobina principal e a corrente que está passando na bobina auxiliar. Então, uma vez que eu tenha defasagem entre essas duas correntes, eu vou ter um campo que vai formar uma circunferência ou pelo menos uma elipse e vai conseguir fazer a minha máquina partir. Depois que a minha máquina estiver girando, eu posso então abrir a bobina auxiliar sem problema. Por que não deixar a bobina auxiliar conectada o tempo todo, né? O problema é que, vocês lembrem do modelo da nossa máquina, né? Ele tem uma resistência que é variável, ou seja, a impedância equivalente de cada uma das fases, ela varia com a rotação. Então, o capacitor que vai me gerar a melhor defasagem durante a partida não é o mesmo em regime permanente. Certo? Então, o mais barato, o mais comum é utilizar o capacitor em série com a bobina auxiliar durante a partida. Quando a minha máquina atinge uma rotação próxima do nominal, nós podemos então abrir esse capacitor. Essa chave aí que conecta ou que desconecta esse capacitor, ela pode ser implementada por diversos mecanismos, certo? Um mecanismo, por exemplo, é a corrente da própria bobina principal. Vocês lembrem que durante a partida de um motor, a corrente é bem elevada. Então a gente pode utilizar essa corrente elevada para conectar através de um relé a minha bobina auxiliar. Conforme a minha máquina acelera, vai chegar uma hora que essa corrente vai cair de forma bem significativa. Quando essa corrente cair, eu vou projetar um relé para que ele não tenha mais força para manter o contato fechado. Assim eu consigo abrir aí a minha bobina auxiliar. Existem outros mecanismos também. Alguns podem ser térmicos, conforme a temperatura, certo? A corrente no início aí pode esquentar um dispositivo que vai fechar a bobina auxiliar. Conforme ele esfriar, ele vai acabar abrindo aí. Também tem alguns mecanismos que utilizam a própria aceleração do rotor, certo? Para fechar ou abrir esse mecanismo. Então tem diversos tipos de chave aí para que a gente possa fechar ou abrir a nossa bobina auxiliar. E o capacitor de partida. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, na verdade, um motor monofásico ele é composto por duas bobinas que estão em quadratura, bobina principal e bobina auxiliar. A bobina auxiliar, geralmente, ela só é conectada durante a partida, certo? Isso pode ser feito por diversos mecanismos, geralmente algum tipo de relé que vai fazer essa conexão, certo? Também tem um dispositivo que é um PTC, que é uma resistência variável, certo? Essa resistência, o PTC aumenta a resistência com a temperatura, então na partida ali esse PTC vai esquentando, vai aumentando a resistência até que ele praticamente abre a minha bobina auxiliar, certo? Então tem vários mecanismos aí para fazer essa controle aí de eu conectar ou desconectar a bobina auxiliar. Bom, além de utilizar capacitor, na verdade o que eu preciso é que as correntes das duas bobinas não estejam em fase, certo? Então um mecanismo mais barato ainda para gerar alguma defasagem entre essas correntes também é resistor. Se nós fizéssemos um experimento lá no laboratório, nós não vamos fazer infelizmente nesse semestre, mas se você colocar uma resistência em série com a tua bobina auxiliar, dependendo aí do valor dessa resistência, ela também gera uma defasagem diferente para a minha bobina auxiliar e a gente também consegue partir o motor. Certo? Então tem vários mecanismos para a gente fazer essa conexão e também tem vários mecanismos para gerar essa defasagem entre as duas correntes. Tranquilo até aqui, pessoal?
Se não tem nenhum comentário aí, vamos seguir em frente. Bom, pessoal, então meu intuito aqui nos próximos slides é mostrar que se eu tiver duas bobinas que estão em quadratura e as suas correntes também estão em quadratura no tempo, isso vai gerar um campo girante, certo? Então vamos fazer uma mesma análise que nós já fizemos para os motores trifásicos, né? Aqui então eu tenho duas correntes. A corrente em azul é da bobina principal, a corrente em vermelho da bobina auxiliar. E notem que essas duas correntes, elas têm 90 graus de defasagem. No espaço, as minhas duas bobinas estão a 90 graus de defasagem espacial também, certo? Então, as bobinas espacialmente estão defasadas 90 graus e a corrente está defasada a 90 graus no tempo. Então, se eu começar aqui no instante zero, eu tenho corrente máxima na bobina auxiliar, e na bobina principal, e na bobina auxiliar eu tenho corrente zero. Então eu só tenho campo aqui na direção da minha bobina principal. O meu campo resultante vai estar então aqui na bobina principal, na vertical. Lembrando que apesar de eu estar representando por um vetor, na verdade esse campo é distribuído senoidalmente ou de forma aproximadamente senoidal ao longo do entreferro, certo? Então, o formato do meu campo é senoidal. Bom, se eu avanço 45 graus, agora a minha corrente da bobina principal diminuiu e a corrente da bobina auxiliar aumentou. Ambas têm o mesmo valor. Então, lembrando que corrente positiva nas duas bobinas me gera um campo na bobina principal para cima e um campo na bobina auxiliar para a direita. A resultante desses dois campos vai estar a 45 graus. Se nós avançarmos aí mais 90 graus, a partir do instante zero, né, eu vou ter agora um campo que está na direção aí da bobina auxiliar, uma vez que a minha corrente na bobina principal agora é nulo. Então a minha resultante vai estar agora na vertical. Então note que eu saí de um campo que estava na vertical para cima, depois ele ficou 45 graus, agora ele avançou mais 90 graus. Então, conforme eu vou avançando os graus aí no tempo, meu campo resultante também vai avançando aí no espaço. Então, vamos avançar aí mais 90 graus. Desculpa, mais 45 graus. Então, agora notem que na bobina principal eu tenho uma corrente que é negativa. Então, o sentido do campo aqui na vertical mudou. Na bobina auxiliar, ele ainda é positiva, mas diminuiu de intensidade. Então, meu campo girou mais 45 graus. Conforme nós vamos avançando aí, né? Vocês notem que o nosso campo vai girando. Agora, a minha bobina principal está no máximo negativo e a minha bobina auxiliar está no zero. Então, meu campo voltou aí para a vertical, mas agora com o seu sentido para baixo. E assim nós vamos avançando aí. Então, notem que conforme o meu tempo vai avançando, no espaço meu campo vai girando, certo? Bom, se as duas correntes tiverem a mesma amplitude e tiverem uma defasagem de 90 graus, esse meu campo vai me descrever, esse meu vetor aí vai me descrever um círculo. Se a amplitude não for a mesma, ou se a defasagem não for 90 graus, isso vai descrever uma elipse. Mas, de qualquer forma, é um campo diferente do que um campo pulsante. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, eu consigo fazer com que o meu motor monofásico parta. O ideal seria que as duas correntes na bobina principal e auxiliar tivessem a mesma amplitude e um ângulo de 90 graus, mas isso geralmente não ocorre, certo? Em geral é muito difícil conseguir fazer esse acerto para que as duas correntes tenham exatamente a mesma amplitude e essa defasagem de 90 graus. Mas qualquer defasagem que eu consiga gerar entre as duas correntes, eu já vou ter um campo que a resultante vai ser pelo menos uma elipse, é um torque pulsante, mas capaz de partir o meu motor monofásico.
Tranquilo, pessoal? Qualquer pergunta aí, vocês podem escrever aí no bate-papo, certo? Quando eu volto aqui para a tela principal eu consigo enxergar o bate-papo. Ou então abrir o microfone e fazer qualquer pergunta, certo? Só relembrando que a aula está sendo gravada, né? Então, vocês também podem depois consultar isso lá no Moodle, nós vamos anexar essa gravação depois. Bom, vamos seguindo então. Bom, se eu tenho um motor trifásico e eu não tenho energia, uma fonte trifásica na minha instalação elétrica, existe um mecanismo para eu ligar esse motor trifásico, um tipo de ligação que eu consigo fazer com que ele funcione de forma similar a um motor monofásico. Então, para fazer isso, nós vamos escolher uma das fases como bobina principal e as outras duas vão ser ligadas em série para simular uma bobina auxiliar. De tal forma, então, que nesse caso aqui, a minha bobina A, ou a fase U, que eu estou representando com o campo em azul, vai ser a bobina principal. A fase C e B, ou W e V, eu vou ligar as duas em série, de tal forma que a corrente vai entrar pelo terminal positivo da fase V e terminal negativo da fase W. Então, na fase W, na fase V, a corrente vai entrar pelo terminal positivo e na fase W pelo terminal negativo. De tal forma que a resultante entre esses dois campos, uma vez que a corrente está em série, é a mesma corrente que está gerando esse campo em azul e esse campo em verde, a resultante vai dar esse campo que está em preto, certo? E que está aqui na vertical, melhor, na horizontal. Na vertical vão ter o campo da principal, da bobina U, e aqui na vertical eu vou ter a resultante entre essas duas bobinas. Então eu preciso ligar a fase B e C em série, só que o negativo da fase C tem que ser conectado no positivo da B, certo? Na verdade, o negativo da C no negativo da B. Então na fase A eu vou alimentar com a tensão da minha fonte monofásica. E a fase C e B, eu vou colocá-las em série, lembrando aqui que a tensão, essa tensão VA, que é a tensão da bobina auxiliar, ela tem que passar por um capacitor, certo? Acabei esquecendo de colocar o capacitor nesse desenho. Eu teria a mesma fonte que vem aqui para a bobina principal, ela teria que passar por um capacitor e vir aqui para a fase auxiliar. Então, com esse tipo de conexão, eu consigo fazer com que o meu motor trifásico funcione como sendo um motor monofásico, com uma bobina principal e uma bobina auxiliar de partida. Então, aqui eu tenho a representação aí do meu motor novamente. Então, eu tenho aqui bobina principal, bobina auxiliar, certo? E para ligar aí a bobina auxiliar, o mais comum, né, o mais eficiente é usar um capacitor para gerar defasagem entre as duas correntes. Bom, agora outra pergunta, né? Nós vimos então como o motor parte, né? E a pergunta agora é o seguinte: como que ele continua funcionando, né, quando eu abro essa bobina auxiliar e fico com um campo que é pulsante, um campo que não é mais girante, né? Como que o meu motor continua funcionando, né? Então, se eu tenho uma única bobina que está sendo alimentada por uma corrente alternada, essa bobina vai gerar um campo pulsante, certo? Quando a corrente for positiva, eu tenho um campo aqui que é positivo. Quando ela inverter de sinal, o campo vai ficar no sentido oposto e vai ficar pulsando aí nessa direção, no caso aqui, na direção vertical. Bom, eu já afirmei para vocês que se o motor estiver girando, vamos supor que ele começou a girar por causa da bobina auxiliar, né? Se o meu motor estiver girando, eu vou fazer uma suposição aqui que na verdade é um exercício matemático, certo? Eu posso imaginar que esse campo pulsante ele é gerado por dois campos
Um girante no sentido positivo, que é no mesmo sentido da rotação, e um segundo campo, que também é girante, mas no sentido oposto à rotação. Então, se vocês imaginarem que esses dois campos, o ômega mais, que é o positivo, e o ômega menos, que é negativo, estiverem girando exatamente na mesma velocidade, mas em sentidos opostos, um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, a soma desses dois campos vai me gerar uma resultante que nessa configuração vai estar sempre na vertical. Então eu posso imaginar que esse campo pulsante ele é gerado então por dois campos girantes em sentidos opostos. Tranquilo, pessoal? É um exercício matemático, certo? Na verdade, é uma forma matemática da gente tentar explicar como que o nosso motor vai girar tendo um campo pulsante. A gente viu que ele não parte, certo? Mas se ele estiver girando, ele continua funcionando. Bom, nosso próximo passo é ver a curva de torque. Bom, então, de novo, eu tenho, na verdade, numa máquina monofásica, quando eu só tenho uma bobina, um campo que é pulsante na mesma direção aqui da minha bobina. Mas eu posso imaginar que esse campo pulsante é gerado por dois campos girantes. Um no sentido positivo, que é o mesmo sentido da rotação, e um segundo no sentido negativo, que tem o sentido oposto da rotação. Bom, vocês lembram então que o escorregamento é ômega 1 menos ômega R sobre ômega 1. A nossa curva de torque, ela tem duas regiões. Uma região que é a região de motor. No escorregamento, na partida, o escorregamento é unitário, né? Ou seja, quando o ômega R é zero, meu motor está parado, ômega R é zero, ômega 1 sobre ômega 1 é 1, certo? Então, na partida, eu estou aqui no escorregamento 1. Bom, então nós estamos decompondo o nosso campo pulsante em dois campos. Um que gira no sentido positivo, de ômega 1, e o ômega negativo, ele gira no sentido oposto, então ele é menos ômega 1. Então, cada um desses campos girantes, ele tem um escorregamento diferente. O campo girante que está no mesmo sentido da rotação do rotor, ele vai ter um escorregamento que vai variar de 1 até 0. Ou seja, se o ômega R for 0, isso aqui me resulta no escorregamento igual a 1. Conforme esse ômega R vai aumentando, se ele se aproximar de ômega 1 ou de ômega mais, esse escorregamento vai tendendo para 0, certo? Então, se ômega R for igual a ômega 1, eu vou ter que ômega 1 menos ômega 1 vai dar 0, sobre ômega 1 dá 0, certo? 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, esse meu escorregamento S+, do meu campo positivo, varia de 1 até 0. O escorregamento devido ao campo negativo, então meu ômega menos é menos ômega 1, se isso aqui é menos ômega 1 sobre menos ômega 1, se o ômega R é 0, esse escorregamento também é 1. Eu tenho menos ômega 1 sobre menos ômega 1, dá 1. Se o ômega R vai aumentando, e vamos supor que ele tenda para menos ômega 1, eu vou ter aqui que, na verdade, o ômega R está girando para um lado só, ele é positivo, né? Então, vou ter aqui menos ômega 1 menos ômega 1, vou ter menos 2 ômega 1. Sobre menos ômega 1 vai dar 2. Então, o escorregamento do meu campo negativo, ele vai estar entre 0 e 2. Que tem sentido, certo? Ele está na região de frenagem, ou seja, ele está indo no sentido oposto à rotação do motor. Então, na partida,
nós já vimos que se o ômega-R for zero, os dois escorregamentos são igual a 1, ou seja, o torque devido ao campo positivo e ao campo negativo é igual. É por isso que o meu motor monofásico, um motor com uma única bobina, ele não parte se o motor está parado, porque o torque devido ao campo positivo e ao campo negativo são iguais. Agora, se a minha máquina estiver girando um pouco que seja, certo? O torque devido ao escorregamento positivo, ele vai ficar ligeiramente maior do que o torque devido ao campo negativo. Então notem que conforme o ômega-R vai aumentando, esse escorregamento do positivo vai tendendo para zero, vai vindo para lá de cá, certo? Então esse é o torque devido ao campo positivo. O torque devido ao campo negativo, ele vai saindo de 1 e vai tendendo para 2. Então, qualquer desequilíbrio na velocidade vai me gerar uma diferença de torque que tende para o sentido de rotação. Então, o torque no sentido positivo, ele é maior que o negativo. E note que em toda essa área, o torque sempre é maior do que da região frenante. Então, conforme a velocidade do meu motor vai aumentando, o meu torque devido ao campo positivo vai ficando maior e o torque devido ao campo negativo vai ficando menor. Então, sempre que a minha máquina vai aumentando a velocidade, essa diferença do torque vai sempre aumentando. Até que eu ultrapasse esse torque de pico, certo? E o torque positivo começa a cair. Então, a minha máquina vai estabilizar numa região próxima aí da velocidade síncrona, onde o meu torque devido ao campo positivo vai ser perto aí do torque devido ao campo negativo. Certo, pessoal? Esse é um artifício matemático. Viu, Moisés? Os campos eles se anulam no sentido, no caso da minha representação, na vertical, o que dá um campo pulsante, certo? Mas se eu esquecer um pouquinho que eles se anulam e olhar um campo de cada vez, eu tenho dois campos que estão girando, certo? Então eu esqueço um pouco a resultante, a soma dos dois, e olho individualmente para cada um deles. Se a minha máquina desse jeito, o motor, com certeza, o motor é menos eficiente, certo? Porque eu sempre tenho uma parcela do torque que está freando a máquina. Então, um motor, se eu usar essa configuração do motor trifásico como motor monofásico, ele vai ser menos eficiente do que se eu tivesse uma fonte trifásica para ligar o motor trifásico. Eu só vou fazer isso se eu não tiver uma instalação trifásica, certo? Vamos supor que você tinha um equipamento que era trifásico, teve que mudar de residência, foi para uma residência que só tem uma instalação monofásica. Esse é um artifício para você não perder o motor, né? Para você não jogar o motor fora. Mas com certeza o motor vai ser menos eficiente do que um motor alimentado por uma fonte trifásica. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, no nosso motor do laboratório, nós iríamos fazer esse experimento na configuração de 4 polos. Então, lembrando que na configuração de 4 polos, eu conecto o terminal negativo de uma bobina no negativo da próxima da mesma fase. Nós iríamos então alimentar a fase U por uma das fases, como sendo aí a nossa bobina principal. As duas outras fases seriam colocadas em série. Então nós pegaríamos a fase aqui que está alimentando a minha fase U, iríamos passar por um capacitor, alimentar aqui o terminal positivo. No caso aqui, se esse é o positivo, aqui seria o negativo.
Esse é positivo em relação a essa bobina, mas na configuração de 4 polos, esse é o negativo da fase, certo? Iríamos ligar no negativo da próxima. Então, todas essas bobinas aqui em série, conectadas aqui no mesmo neutro, né? Então, nesse caso aqui, a fase L2 seria o nosso neutro. E a fase L1 seria a fase que a gente elimina a bobina principal. A mesma fase passa por um capacitor, elimina a bobina auxiliar. Certo? Então, nessa configuração, nós estamos transformando a nossa máquina trifásica num motor monofásico. Nós podemos tanto utilizar capacitor, quanto também utilizar resistor para gerar essa defasagem. Em ambos os casos, nós conseguimos fazer essa máquina partir. Após a partida, se a gente abre essa fase, essa máquina continua girando. Mas sem a fase auxiliar, esse motor não parte, certo? No nosso experimento, nós iríamos então, de novo, né, uma vez que a conexão do motor está ligada, né, a fase U seria a nossa bobina principal. Nós estaríamos medindo corrente na principal e na auxiliar, que é a fase que está passando por um capacitor, e teríamos uma chave para poder... Essa chave ia ser manual, certo? Nós iríamos fazer essa conexão e essa desconexão de forma manual, mas conforme eu comentei para vocês, tem diversos mecanismos, diversos tipos de relé para fazer isso, certo? E para fazer essa partida, nós iríamos utilizar tanto resistor quanto capacitores, certo? No nosso laboratório ele tinha esses dois dispositivos aí para fazer a partida. Infelizmente, nesse momento nós não conseguimos, né, fazer esse experimento. Então eu tentei passar para vocês uma explicação um pouco mais gráfica, né, assim, mais empírica, do porquê aí que o meu motor monofásico não parte com uma única bobina. Ele precisa da bobina auxiliar para partir, mas uma vez que o meu motor está girando, esse campo pulsante é capaz de manter a rotação, certo? Claro, conforme o mesmo Moisés comentou aí, a eficiência é menor, porque eu sempre tenho uma parcela do meu campo, né, que está freando a máquina. Uma máquina trifásica equilibrada, né, vai sempre gerar aí um torque, ou vai ter uma eficiência melhor para o mesmo volume de ferro e de cobre, né? Uma máquina da mesma potência trifásica vai ser sempre mais eficiente que uma máquina monofásica. Tranquilo, pessoal? Perguntas aí, dúvidas ou curiosidades, né? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, mas não necessariamente sobre o tópico da aula de hoje. Eu falei com o senhor, eu acho que semana passada, retrasada, não tenho certeza, sobre o relatório que não foi entregue, o relatório 2. O senhor falou que poderia ser enviado. O senhor vai abrir espaço no Moodle, ou envia por e-mail, ou tem um prazo máximo? Envia por e-mail, por favor. Ok. Seria interessante mandar essa semana, certo? Porque semana que vem eu tenho que fechar as notas. Ah, tudo bem. Posso enviar até o final de semana? Pode enviar até o final de semana. Tudo bem. Para os alunos que estão ainda, que perderam algum experimento, eu vou colocar, prometo que até sexta-feira eu vou colocar uma atividade de reposição. Certo. Certo? Então, para a nota ficou por enquanto esses dois relatórios, aqueles cálculos que nós fizemos um mês atrás e a simulação da semana passada, por enquanto. Exato. Foram dois relatórios antes de a gente parar as aulas, né? E foram duas atividades depois que nós retomamos as aulas. Certo. Eu vou dar mais uma atividade de reposição para quem perdeu alguma delas, né? Tudo bem. Vou colocar no Moodle até sexta-feira, mas eu mando uma mensagem para vocês através do Swap. Ok, muito obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal, a respeito da aula ou mais algum tópico aí?
Certo, Moisés. Você mandou por e-mail, Moisés? Ou conseguiu pra você fazer atividade de reposição? Ok, não tem problema. Garanto que até sexta-feira eu disponibilizo a atividade de reposição e vou dar uma semana para vocês fazerem. Não, se você entregou a atividade, não precisa, certo? Se você entregou a atividade, mesmo atrasado, eu vou considerar, certo? Tá ok, vou dar uma olhada. Não muda mesmo? Tudo bem. Professor, Oi. no meu caso, eu tinha conversado com o senhor no começo, né, nessa volta do semestre, que eu perdi as duas aulas presenciais. Uhum, Nesse caso, com a reposição, será que dá para uhum, resolver? Como é que dá para fazer? certo. Me envia um e-mail, Henrique, pra gente conversar? Beleza. Tá joia. Beleza, pessoal? Uma dúvida do começo da aula. O senhor havia falado sobre colocar um capacitor junto com o motor. Eu não peguei o raciocínio. É o seguinte, Moisés. É que apesar de ter duas bobinas que estão em quadratura, a corrente que passa pelas bobinas tem que ter uma defasagem. Certo? Na verdade, você consegue gerar essa defasagem, basta que a relação entre resistência e indutância das bobinas sejam diferentes. Mas a maneira mais eficiente de gerar uma defasagem maior possível é através de um capacitor. Certo? O problema do capacitor, digamos assim, por que eu não mantenho a bobina auxiliar mesmo em funcionamento? Porque o capacitor que me gera uma boa defasagem na partida não é o mesmo valor que me gera uma boa defasagem em regime permanente. Porque a impedância do meu motor, ela varia com a rotação. Então, o mais fácil aí é ajustar um capacitor que dê uma boa defasagem durante a partida e depois desconectar ele em funcionamento. Existem motores que têm dois capacitores. Um capacitor para partida e um capacitor para funcionamento. Isso leva a uma eficiência melhor do motor monofásico, mas é mais caro, né? Em geral, produto aí que trabalha com motor monofásico, geralmente é produto de baixo custo, certo? Então não é muito comum o fabricante gastar dinheiro com isso, certo? As pessoas não costumam pagar por isso. Tá joia. Então, pessoal, mais perguntas aí? Essa é a nossa última aula síncrona, né? Semana que vem eu ainda vou estar disponível aí, certo? Eu vou fazer o possível para fechar as notas antes de quarta-feira e estar disponibilizando para vocês, certo? Assim, se alguém ficar com alguma dúvida nas notas de algum relatório que entregou e que talvez eu não tenha considerado, pode ir me procurar na quarta-feira ou por e-mail, certo? A qualquer momento. Mas quarta-feira, nesse mesmo horário aí das 14 horas, eu vou estar online. Não vai ser uma aula síncrona, certo? Só para quem tiver alguma dúvida sobre a nota ou sobre a disciplina que queira tirar, certo? Assim, sendo bem sincero com vocês, pessoal, eu recomendo fortemente que quem fez a disciplina nesse formato remoto aí, que quando as aulas voltarem, se quiser fazer como ouvinte comigo, eu vou estar à disposição para deixar vocês assistirem as aulas, tá? Porque eu fiz o melhor que eu pude aí nesse formato síncrono, mas é muito difícil a gente substituir uma aula que é experimental por uma aula teórica síncrona, tá? Então, eu acredito que a gente, não vou mentir para vocês, né? No meu ponto de vista, teve uma certa perda aí de conteúdo, certo? Então, eu recomendo que quem tiver oportunidade no futuro, faça nem que seja como ouvinte, tá? Não precisa se matricular de novo na disciplina para passar por todo esse esforço de novo, né?
mas eu acho que seria interessante assistir algumas aulas de laboratório. Não, Moisés, as presenças não foram computadas, certo? Eu estou contando aí com o interesse dos alunos. A presença, eventualmente quem não entregar a atividade, além de não ter a nota, vai ter uma falta, certo? Mas dificilmente alguém vai reprovar nesse semestre por falta. Fez atividades ali, eu acho que elas são mais ou menos tranquilas, né? Eu acho que quem fez essas atividades dificilmente vai ter algum problema aí. É mais uma questão realmente nesse semestre, é o interesse de vocês, né? Não tivemos outra forma aí para estar computando. Fazer chamada não adianta muito, né? Eu nem sei se o aluno está do outro lado da câmara assistindo a minha aula ou fazendo outra atividade, né? Então, fazer chamada para mim não tinha muito sentido. É realmente interesse aí de vocês. Uma fase que foi de adaptação, né? Nós não estávamos preparados no Instituto para essa situação, né? A maior parte dos professores também não estava preparada, nem eu, né? A gente tentou fazer o melhor que a gente podia nessa nova situação aí, tá, pessoal? Mais alguma pergunta, pessoal? Ou comentário que vocês queiram fazer aí? Mesmo quem não quiser fazer comentário, quiser mandar alguma mensagem para mim, certo? Com críticas ou sugestões aí, eu estou aberto à opinião de vocês, tá? No mais, então, tem mais alguém digitando? Então, eu vou estar aí muito obrigado. Ok, pessoal, eu agradeço. De novo, eu comento que eu tentei aí fazer o máximo que eu pude aí na situação, certo? Mas realmente eu acho que alguma perda aí no conteúdo nós tivemos, tá? Mais uma vez eu reforço que quem quiser assistir às aulas como ouvinte, quando nós voltarmos às aulas presenciais, fica à disposição. Bom, pessoal, se nós não tivermos aí mais comentários ou perguntas, nós vamos estar então encerrando essa aula síncrona, tá? Semana que vem eu vou estar online para tirar dúvidas aí sobre as notas ou sobre a disciplina.